Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama as meninas da Faculdade de Enfermagem Venceslau Braz. Converso aqui com a nutricionista Cecília Mendes. Cecília, prazer receber você mais uma vez. Bem-vinda de volta ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui. E também com a especialista enfermeira Mirtes Patrícia. Mirtes, prazer te receber aqui mais uma vez no nosso programa. Bom dia. Bom dia, Otávio. Igualmente, é uma alegria estar aqui com vocês. Bom, eu vou começar aqui com a Mirtes Patrícia. Mirtes, fala um pouco pra gente sobre esse mês especial, o Agosto Dourado, dedicado ao incentivo à amamentação. A amamentação precisa de incentivo? Precisa, Otávio. Nós incentivamos, né? É uma semana mundial, né, que comemora-se a amamentação, a proteção, né, do aleitamento materno, a promoção do aleitamento materno. E esse ano ela tem como tema proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos. Qual é o problema? Por que é que ela precisa ser estimulada? Existe alguma coisa antinatural nesse negócio? Não, Otávio, é uma coisa natural, mas as pessoas, as mães, têm dificuldades, né? Então, é por isso que a gente tem que apoiar, incentivar essa mãe desde lá do pré-natal, né? Porque ela vai encontrar dificuldades. A maioria das mães encontra. Difícil é a mãe que não encontra. Existe mães que, né, consegue fazer a amamentação de forma natural. Mas a maioria, ela tem uma dificuldade ou outra, né? Simples ou mais complexa. E é por isso que a gente tem que incentivar e apoiar, né, essa questão da amamentação. Olha, Mirtes, eu não imaginava isso, que para mim era uma coisa assim meio instintiva, meio da mesma forma que a criança, quando já chega perto de um peito, já faz um bico, né? Eu pensei também que a saída do leite, né, a geração do leite fosse uma coisa também já natural, espontânea. A mãe já sabe pegar, a mãe já sabe tudo, já vira a cabeça. E não é bem assim não, né? Não é bem assim, Otávio. Nem sempre. A gente precisa estar atuando com a mãe com as técnicas, né, que facilitam o aleitamento materno. E você, antes de entrar no ar, você estava aqui conversando conosco e falando que na simples posição de uma criança já faz com que a criança amamente melhor? Sim, com certeza. O posicionamento é muito importante. A gente estava conversando que às vezes a mãe vai com aquela dificuldade, né, com aquela machucado no peito, né, não consegue fazer aquela pega correta, e um simples modificação dessa criança no colo da mãe, esse simples apoio, a mãe já consegue amamentar 100%. Simplesmente isso. Simplesmente isso, mas é um detalhe importante. Pois é, mas a mãe, por ela não tem às vezes essa manha. Às vezes não. Às vezes a mãe de primeira viagem, ela não tem aquela facilidade de pegar o filho no colo, de posicionar. Então, às vezes, precisa de uma diquinha simples que vai fazer toda a diferença na amamentação. Ô Mirtes, durante quanto tempo a mãe precisa amamentar? É recomendado, né, aleitamento materno exclusivo até 6 meses. 6 meses? Isso. E depois, com complementação, até 2 anos ou mais. Aí vai depender da mãe e do bebê. A gente sempre fala, né, Cecília, lá no banco de leite, que esse tempo de duração da mamada depende da mãe e do bebê. De repente o bebê não procura mais, não quer mais, e de repente a mãe, por algum motivo, tem que interromper a amamentação. Mas o ideal é que se amamente exclusivamente até 6 meses de idade, né, depois com complemento de até 2 anos ou mais. Até 2 anos. É. Agora, tem essa questão da mãe que fica, como você colocou no início, tem mãe que fica com medo, porque às vezes vai deformar o peito, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tem isso também? Tem uns mitos, né, que a gente fala com relação à amamentação, que prejudicam muitas vezes a amamentação 100%. Então, a gente está lá, né, para dar esse incentivo, para ajudar essa mãe. Qualquer dúvida que ela tiver com relação a isso, se vai deformar, se a mama vai cair, com relação à amamentação, a gente está lá para esclarecer, tirar todas as dúvidas e mostrar para ela que não é assim, né? Não é bem assim. A gente pode amamentar e ter todo o sucesso. A amamentação 100% é uma amamentação sem dor. Ela não pode ter dor. Ah, é? Tem que ser uma forma prazerosa de alimentar o seu bebê. Mas se a criança começa, sei lá,
para dar uma apertada a mais, faz mais sucção, não machuca? Não, não machuca. Geralmente, quando está machucando, é para que essa criança não está fazendo uma pega correta. A criança também tem a parte dela. Tem a parte dela. Mas você vai ensinar a criança a mamar? Nós ensinamos, né, Cecília? Cecília, peraí. Agora você conversa com Cecília Mendes. Cecília, minha amiga, explica isso. Sim, é porque a gente costuma falar lá no banco de leite, quando é mãe de primeira viagem, ela não tem manual de instrução para como ela vai fazer aquele acalanto, né, no colo dela do bebê, com o bebê. Às vezes ela não sabe como que tem que fazer esse posicionamento, né? Então, se ela não posiciona corretamente a mama dentro da boquinha do bebê, ele pode machucar o bico do peito dela. Então, o bebezinho, ele também não tem manual de instrução. Então, às vezes, ele não sabe como sugar. Põe a bocanha, o peito da mãe e simplesmente não suga. Acontece. Aí a gente tem técnicas que a gente consegue fazer com que o bebê dê o gatilho da sucção e aí ele passa então a sugar e aprender que é dali que sai o leite. Olha, então ele abre o bocão e Sim. não suga. Ele abre a bocanha corretamente, só que aí ele não sabe que tem que sugar. Aí a gente tem técnicas que faz com que essa sucção seja despertada, né? Dê uns gatilhos e aí ele passa a sugar. Então é mais um mito, porque é uma das coisas que eu aprendi é que a criança, quando põe a boca, já sabe que ele já vai sugar automático, esquecer no processo automático, nem bezerro. É um processo natural, assim, que normalmente os bebês, mas acontece o bebezinho de abocanhar e não ter o reflexo da sucção, ele não sabe o que tem que fazer. Ele cai de boca e fica ali, parado. Paradinho. Agora, se a mãe estiver sentindo dor, é porque a bocada está errada. Isso, é isso? Ele abocanhou errado. A pega está incorreta. Olha só. É porque às vezes ele pega muito na pontinha do mamilo e isso provoca muita dor na mãe. Ele tem que pegar mais profundamente na areola. Já chegou uma questão aqui que eu achei interessante, mesmo, Patrícia. Pergunta aqui, se a pessoa tiver feito posto silicone no seio, consegue amamentar, atrapalha? Sim, Otávio, a gente tem que avaliar, é muito importante essa questão. Porque tem muitos brotinhos aí que já com 20 e poucos anos, nem namorou, já bota o silicone lá, né? Pois é, mas hoje em dia se utiliza uma técnica que coloca o silicone de forma que não prejudique as estruturas que vão atuar na amamentação, na mama da mãe. Então, a maioria das mães que a gente atende, Cecília, lá no banco de leite, elas que fazem esse tipo de procedimento, elas conseguem amamentar. Mas a gente tem que ter bastante cuidado com os procedimentos e com o profissional que a gente vai procurar, se essa mãe for desejar amamentar futuramente. Tem uma questão aqui, Cecília, que eu gostaria de tratar com você aqui, sobre as doenças que podem ser transmitidas através do leite. Primeiro, a amamentação, ela, naturalmente, ela previne as doenças de infância? Sim, sim. A imunidade que a mãe tem, né, das vacinas e das doenças que ela teve, né, doenças comuns de sarampo, catapora, né, quando a gente tem quando é criança e a mãe foi vacinada, ela passa essa imunidade, isso. E das doenças que ela teve também. E no caso da Covid? No caso da Covid, já tem confirmações de casos também que mães que foram vacinadas passaram a imunidade para o leite materno. Agora, mãe com Covid, mãe está com Covid, ela pode amamentar normalmente? Sim, com todos os cuidados. Se ela estiver clinicamente bem, né? Porque a mãe com Covid que está internada, ela provavelmente não vai ter energia, às vezes não tem nem posicionamento para amamentar. Sim. Mas se ela estiver bem clinicamente, ela vai fazer a higienização correta das mãos, né? Vai colocar a máscara, ter todos os cuidados de higiene e aí ela pode amamentar. Então, falando nessa questão de se a mãe recebendo essas doses de vacina ao longo do tempo, né, já tendo tido a doença, ela passa essa imunização para a criança, eu imagino que do que ela se alimenta e o que ela bebe
também interfere na amamentação? Interfere, sim. Então, fumo, cigarro? Cigarro, tudo que ela consumir vai passar para o leite. Isso sendo desejável ou não. Então, quando a gente toma, sei lá, uma vitamina de frutas, que tem vitamina C, vitamina do complexo B, vai passar para o leite. Assim como fumo, álcool, drogas, também passa. Tudo vai passar para o leite? Tudo passa para o leite. Então, você pode viciar uma criança na amamentação? Sim. Ela não vai saber que ela está viciada, mas você pode. E ela não tem maturação neurológica para poder metabolizar esse álcool, né? Então ela fica bem mais comprometida do que a própria pessoa que está tomando álcool, usando a droga. Então, o Mirtes, o gatilho para o alcoolismo pode estar na amamentação? Existe algum estudo sobre isso? Olha, ele está alcoólatra porque além da herança, né, ele teve essa questão de mãe que ingeria bebida alcoólica e amamentava. Então, Otávio, o que a gente sabe é que a Cecília falou, a gente reforça que tudo passa pelo leite. Então, essa mãe que ela está utilizando o álcool, esse bebê, ele vai receber de forma passiva o álcool. E como a Cecília falou, é importantíssima a maturação neurológica da criança, não está preparada. Ela pode vir ter vários problemas de saúde relacionados a esse uso abusivo, né, da mãe. Então, a gente sempre fala, as mães perguntam, a gente sempre orienta a questão da cerveja preta, que as pessoas costumam dizer que ajuda na produção de leite. Pois é, isso é verdade? Isso não, isso é mito. É mito. A Rede Brasileira de Bancos de Leite não recomenda utilizar nenhum tipo de álcool, né? Cerveja preta. Era cerveja preta com ovo, né? Que o pessoal tem essa questão de acreditar, mas é um mito. Não funciona. Não funciona, e a gente sabe que hoje o que funciona é bastante água, hidratação da mãe, importantíssimo, né? A sucção do bebê no peito para fazer manutenção dos hormônios e a produção do leite materno. Então, o álcool, de forma alguma, ela deve ser utilizada durante o período de amamentação. Inclusive, tem mães que tendem a utilizar o álcool e parar de amamentar por 24 horas para esse álcool metabolizar no organismo dela e não passar para o leite. Só que aí a gente pode encontrar aquelas dificuldades de pulada da mamada que a gente fala. Essa mãe, ela vai... Como é que é o nome? Desculpe. Quando a pessoa pula a mamada, sabe? Pulada da mamada? Isso. Até rima. Pulada da mamada. Que é o seguinte, como eu estava te dizendo, a mãe, ela usa o álcool de manhã, por exemplo. Aí ela não quer passar para o bebê, então ela acredita que se ela esperar metabolizar o álcool e liberar do organismo dela, ela não vai passar para o bebê. Então ela acaba pulando as mamadas e o bebê não recebe o leite materno, né? Recebe outro tipo de leite. E isso não é viável. É uma coisa que pode dificultar a amamentação. Quer dizer que então a criança ter esse contato com o seio materno, fazer essa sucção de tempos em tempos é importante porque estimula a produção do leite, é isso, Cecília? Isso mesmo. E ela pular a mamada significa que a mãe pode ficar com o peito cheio e aí ter alguma intercorrência devido a esse peito estar cheio. Então, intercorrência tipo o quê? Tipo aquele leite empedrado. Empedra? Aí dói. Empedra, aí ele começa, o peito fica muito cheio. Quando o bebê vai abocanhar, às vezes ele tem dificuldade, porque aí aquela mama está muito túrgida, aí ele vai abocanhar, não consegue. Aí ela fala, ai, tá doendo um pouco, então eu vou esperar, não vou dar mais mamar nessa mama, vou dar na outra, vou esperar melhorar. Aí o leite empedra, aí ela pode ter febre, calafrios, e isso virar uma mastite. Às vezes por pular uma mamada, a mãe vai tendo intercorrências atrás de intercorrências e isso ocasionar numa mastite. Então, hoje em dia, para amamentar tem que ter curso. Para os dois, né? Para a mãe e para o bebê também. Está perguntando aqui no WhatsApp, Cecília, a partir de quando da gestação o álcool deve ser interrompido? Da gestação? A mulher descobriu que está grávida, sei lá, já tem 2, 3 meses. Para de beber? Sim, o ideal é que desde quando o casal quer engravidar, eles já tenham uma alimentação especial.
ricas em vitaminas, minerais, nutrientes que são essenciais, né, para a gravidez, e tirar aqueles alimentos que fazem mal, inclusive o álcool. Então, alimentos que contenham corante também. Então, é toda uma retirada de alimentação e colocar alimentos próprios, né, para fazer uma gestação saudável. Então, e aí perdura pela gravidez toda, com uma alimentação saudável, para que saia um bebê com muita saúde. Não. E depois que a criança já fez 2 anos, parou de mamar, já pode voltar. Aí volta para a cervejada. Isso. Muito. Aqui. E se a mãe não bebe, o pai sim? Mirth Patrícia, para que você está olhando para a Cecília? Com relação a isso, igual a Cecília falou, né, quando você deseja ser pai e mãe, você já tem que ir se planejando bem antes de, né, conceber a criança. Então, é importante essa alimentação saudável para que se gere uma criança saudável, que facilite a fecundação, o desenvolvimento desse bebê. Importante os 3 primeiros meses, né? Essa mãe ter cuidado com o que ela ingere, porque é a formação do bebê. Então, com relação ao pai, se ele deseja ser pai, ele deveria, né, abolir o álcool, né, para conceber a criança. Eu queria falar então do banco de leite. Como é que ele está? As pessoas que eu estou vendo aqui, que algumas dúvidas estão surgindo no WhatsApp, as mulheres, as mães de primeira viagem principalmente, eu acho que vão ser mães, se elas podem fazer um curso de amamentação lá, e se o banco de leite está funcionando normalmente, já voltou ao presencial. Sim, o banco de leite está funcionando normalmente, de segunda a sexta, da 1 às 17. E a gente sempre fala, é muito importante para a mãe não deixar para a última hora, a hora que aquela dificuldade já está instalada. Ela deve procurar o banco de leite na gestação. Com a Cecília, a gente sempre agenda mais próximo, depois de 35 semanas de gestação, mais próximo do parto, para a mãe ter, quando ela for ter o parto, ela ter aquela orientação, saber o que vai acontecer e prevenir as dificuldades, né? E por vir a prejudicar a amamentação, por não saber lidar com essa dificuldade. Então, a mãe, ela deve procurar o banco de leite antes mesmo do bebê nascer. Aonde fica o banco de leite da Faculdade Venceslau Braz? Fica na Avenida Cesário Alvim, 566, no centro, pertinho da Santa Casa. Precisa agendar para ir? Precisa agendar, a gente pede para agendar, porque é um atendimento diferenciado, né, individualizado. Então, a gente precisa de tempo para estar atendendo a sua mãe. Você tem o telefone de contato lá? Sim, tem o telefone 36220930, que é o telefone da faculdade. E a gente trouxe uma novidade para hoje, que nós criamos um WhatsApp, né, Cecília? A gente ganhou um número da faculdade, que as pessoas podem estar mandando mensagem por escrito para a gente, que a gente responde, né, com relação a qualquer dúvida que tiver o banco de leite. E o WhatsApp é? 984-727207. Essa vou até escrever, que daqui a pouco vamos ligar perguntando. E lembrando que esse atendimento pelo WhatsApp também é no horário que funciona o banco de leite, da 1 às 17. 9, repete, 9? 84-7272 07. 984-727207. Maravilha. Então, meninas, muito obrigado. Parabéns aí por essa conquista do WhatsApp exclusiva. Ou seja, o pessoal entrou na era do WhatsApp, agora vocês vão arrumar para a cabeça, viu? Quem vai ficar tomando conta desse WhatsApp lá para ficar respondendo essas questões todas. Mas, olha, parabéns pelo trabalho. Cecília, muito obrigado por ter vindo aqui com esses esclarecimentos super importantes. Mirth Patrícia, valeu, muito obrigado também e nos vemos breve. Com certeza, tá. Esse mês do agosto dourado, ele dura o mês inteiro? Tem alguma atividade especial lá na faculdade? O mês todo. A gente está fazendo vídeos, divulgando conteúdos o mês todo. E aí acessa no site da faculdade, é isso? No Instagram da faculdade, nas redes sociais da faculdade. Que é? FWB, é @FWB. @FWB, Faculdade Venceslau Braz. É isso aí. Cecília, valeu.
Mirte, obrigado. Valeu. Essas são as meninas da Faculdade Venceslau Braz, a enfermeira Mirte Patrícia e a nutricionista Cecília Mendes, participando do nosso programa aqui nas Ondas da Panorama.